Você se sente como se estivesse sempre correndo? Correndo atrás de algo, mas nunca alcançando de verdade? Ou, pior, alcançando e sentindo nada. Um vazio que dói, mas que você não consegue explicar para ninguém? Eu conheço essa sensação. Conheço o gosto amargo da vergonha, de sentir que não importa o que você faça, nunca é o suficiente. Aquele nó na garganta que aparece quando você se pergunta: por que eu me saboto tanto? Por que eu fujo da felicidade quando ela está tão perto? Essa dor sem nome, esse medo de ser visto, de ser julgado, de não merecer. Eu vivi com isso por 70 anos. E estou aqui para te dizer que não está sozinho. E que existe uma forma de entender o que acontece dentro de você. Meu nome é William, tenho 77 anos. Não sou nenhum guru, nem tenho diplomas pendurados na parede para te impressionar. O que eu tenho são décadas de uma vida que, de fora, parecia perfeita, mas que por dentro era um deserto. Um deserto que eu mesmo ajudei a construir, tijolo por tijolo. Passei uma vida inteira perseguindo o próximo grande feito, a próxima grande conquista. Acreditei que cada promoção, cada carro novo, cada elogio, preencheria aquele buraco que eu sentia no peito. E, por muito tempo, eu me convenci de que estava feliz, de que estava no caminho certo. Mas a verdade é que eu estava apenas adiando o confronto com o vazio. Eu estava fugindo. E, assim como você, eu só comecei a enxergar isso de verdade quando a vida me deu um choque. Quando percebi que o tempo estava acabando e que eu não queria passar o resto dos meus dias correndo de mim mesmo. Nós todos fazemos isso, não é? Essa busca incessante por validação externa. Essa necessidade de provar nosso valor para um público invisível. Você acorda cedo, trabalha até tarde, sacrifica o sono, a família, a sua própria paz, tudo em nome de uma promessa que nunca se cumpre. Você se olha no espelho e vê um impostor, mesmo depois de ter construído um império, uma família, uma reputação. A culpa te consome por não sentir a alegria que deveria sentir. A vergonha de não ser o homem que deveria ser. Esse é o despertar tardio, meu amigo. É o momento em que a armadura começa a rachar e você começa a sentir o peso do que carregou por tanto tempo. A invisibilidade que você sentiu na infância, a dor sem nome, a raiva contida, tudo isso volta, e você não sabe o que fazer com ela. Eu me lembro do meu pai. Um homem de poucas palavras, mas de muitos silêncios. Ele não era cruel, não batia. Mas o amor dele vinha sempre com uma condição. Lembro de um dia, aos 8 anos, eu tinha tirado um 10 em matemática, todo orgulhoso, corri para mostrar a ele. Ele nem tirou os olhos do jornal. Apenas murmurou: muito bom. Mas a prova de português foi só 7. Precisa melhorar. Naquele momento, meu 10 virou 7. Aquele elogio que eu esperava, a validação, foi substituída por uma lacuna, uma sensação de que eu nunca era o suficiente. A casa era sempre impecável, organizada, mas fria. As conversas eram sobre desempenho, sobre o que eu precisava fazer. Nunca sobre o que eu sentia. Eu aprendi que o amor era uma recompensa por um bom desempenho, e não algo que eu merecia só por existir. Eu me tornei um fantasma na minha própria casa. Invisível, a menos que eu fizesse algo digno de atenção. E a atenção quase sempre era um lembrete do que faltava. Essa foi a minha escola. Essa foi a raiz da minha busca incansável por mais, por melhor, por perfeito. Aos 50 anos, eu tinha tudo. Era o CEO de uma empresa de sucesso, com um salário que me permitia viver em uma mansão, carros de luxo na garagem, viagens pelo mundo. Minha família era perfeita nas fotos de revista. Eu era o homem que todos admiravam. Naquela noite, depois de receber mais um prêmio, voltei para casa. A mansão estava vazia. Minha esposa e filhos tinham viajado. Sentei na minha poltrona de couro caríssimo, com a estatueta de cristal na mão, e senti nada. Um vazio tão profundo que me assustou. Não havia alegria, não havia satisfação, não havia paz. Aquele buraco que eu tentava preencher com conquistas estava maior do que nunca. Foi o clímax da minha vida profissional, e o ponto mais baixo da minha existência emocional. Era a vergonha de ter tudo e não sentir nada. Esse padrão não ficou restrito ao trabalho. Ele se espalhou para cada canto da minha vida. No meu casamento, eu era um provedor, um bom marido, no papel. Mas eu estava distante, emocionalmente ausente, repetindo sem perceber o que aprendi em casa. Com meus filhos, eu me vi cobrando desempenho, exigindo notas, sucesso, sem conseguir me conectar com o que eles realmente sentiam. Eu os amava, claro, mas de uma forma condicionada, como eu havia sido amado.
A culpa por isso ainda me aperta o peito. Minhas amizades eram superficiais, baseadas em interesses comuns, em status. Eu não sabia como ser vulnerável, como ter conversas profundas. O vazio se estendia por todas as minhas relações, e eu não conseguia entender por que me sentia tão sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Eu vi muitos amigos meus seguirem caminhos parecidos. O João, por exemplo, ainda hoje, aos 65 anos, está correndo atrás do próximo milhão, do próximo negócio, sempre com aquela inquietação nos olhos. Ele tem tudo, mas nunca tem paz. Mas vi outros. O Pedro, um antigo colega, que aos 55, vendeu boa parte de suas empresas, não para parar de trabalhar, mas para ter tempo. Tempo para os netos, para plantar na horta, para ler. E ele tem um brilho nos olhos que o João não tem. Um brilho de quem encontrou algo mais valioso. Ver o Pedro me fez questionar. O que é liberdade, afinal? Para mim, por anos, foi ter o poder de comprar o que quisesse, de ir para onde quisesse. Mas essa liberdade era uma jaula dourada. Eu era livre para ir, mas não para ficar. Livre para ter, mas não para sentir. Hoje, a liberdade para mim é não precisar de nada externo para me sentir completo. É a suficiência de estar aqui, agora, com quem eu amo, sem precisar provar nada para ninguém. É a presença. É poder olhar para dentro e encontrar paz, não um vazio. A solução externa nunca funcionou porque o problema nunca esteve lá fora. O vazio, a vergonha, a sensação de invisibilidade, eles foram criados dentro de você, por uma história, por uma dinâmica que te ensinou que você não era suficiente. E a única forma de preencher isso é de dentro para fora. O medo de não ser bom o suficiente, o medo de ser rejeitado, de não ter valor. Esse é o mecanismo. Ele te empurra para a próxima conquista, para a próxima validação, para a próxima distração, para que você nunca precise olhar para a dor original, para a ferida antiga. Mas a verdade é que você já é suficiente. Você já tem valor. Você já merece. Não por algo que você fez, mas por quem você é. Essa é a permissão que você precisa se dar. A permissão para parar de correr. A permissão para sentir. Comece a olhar para dentro. Para o que você sente. Para o que a sua alma está tentando te dizer. Não há vergonha em sentir o vazio, em sentir a dor. Há coragem em reconhecê-la. E é a partir desse reconhecimento que a verdadeira mudança começa. Se essa conversa tocou você de alguma forma, se você sentiu um reconhecimento, um alívio, um pequeno sim dentro de si, por favor, não guarde isso só para você. Pense em alguém que você conhece, um amigo, um irmão, talvez até seu próprio filho, que também está correndo, que também se sente perdido, que também carrega essa dor sem nome. Compartilhe este vídeo com ele. Talvez, juntos, possamos começar a desatar alguns desses nós. Juntos, podemos mostrar que a suficiência não está na próxima conquista, mas na aceitação do que já somos. E na coragem de finalmente parar de correr.